Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 141 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é importantíssimo. Nós vamos dar uma continuidade do que nós falamos no episódio anterior a respeito da queda de vendas de caminhões pesados na economia dos Estados Unidos e o que isso tem a ver com o Brasil. Mas agora, eu gostaria de fazer uma análise para você a respeito do que você pode esperar do que vai acontecer na economia e como você, líder executivo, pode se preparar para as diversas possibilidades de maneira adequada. E aproveito para fazer um convite nesse começo do nosso episódio para que você se inscreva no nosso canal, tem um link aqui embaixo. Quando você se inscreve no nosso canal, você tem acesso à Conversa Controversa, que é a parte do nosso podcast reservado apenas para os assinantes. E você vai ver não apenas a Conversa Controversa deste episódio, mas de todos os 140 episódios anteriores. Ali nós falamos um pouco mais sobre temas controversos que nós não queremos deixar as ideias que às vezes não são iguais à da mainstream aqui nas plataformas abertas. Então, aqui embaixo tem um convite para você se inscrever e ter acesso a todo esse material. E é claro que eu queria deixar bem claro para vocês que a minha intenção aqui, quando eu falo sobre essas questões relacionadas ao contexto da economia, é que para que você seja bem-sucedido, é importante você perceber que como líder de pessoas, de negócios, você tem a ação que você faz, quer dizer, aquilo que você concluiu como sendo o curso mais adequado para a sua carreira, seus negócios, seus investimentos, mas toda essa ação depende da resposta de outras pessoas, ou mesmo da ação de outras pessoas, e, acima de tudo, do contexto no qual você está. E o contexto principal que nós estamos é justamente o contexto econômico. E eu estou dando uma maior atenção a essa parte, a esse fator que você está submetido na sua liderança, porque ele vai interferir muito nos resultados das suas ações. Então, é importante deixar claro que a minha intenção aqui é suplementar as informações que você já recebe das suas fontes. Então, você tem ali o seu canal de notícias que você olha na internet, ou mesmo até influenciadores que falam sobre economia, mas eu percebo que, principalmente no Brasil, faltam algumas informações que não são mostradas com a devida atenção e que estão influenciando os acontecimentos desse exato instante e vão influenciar os acontecimentos futuros. Então, a minha ideia aqui é suplementar, ou seja, acrescentar mais informações para que você possa ter uma visão melhor acabada e tomar as decisões melhor informado a respeito do que pode vir a acontecer. Então, e claro, né, com isso você se preparar tanto de maneira mental quanto conceitual, o seu conhecimento, né, quais as melhores práticas, entre outros fatores importantes que fazem parte de toda a sua musculatura executiva. Então, o que acontece é o seguinte, no episódio anterior eu falei para vocês que quais são as minhas fontes de informação. Então, eu mencionei ali o Mike Maloney, o Mario Ineco, o Bill Walters, David Morgan, entre outros. Por que você precisa ter esse time de conselheiros quando você está lidando com a economia? Porque é impossível você, como executivo, tendo que trabalhar e prestar atenção nas coisas relacionadas ao seu dia a dia, ao mesmo tempo olhar para todas as direções da economia e entender o que aquilo significa e por que você tem que prestar atenção. Quando você tem um grupo de conselheiros formais, ou então, por exemplo, essas pessoas que eu acompanho na rede, você consegue que eles te informem o que está acontecendo de cada direção e eles falam, olha, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é importante. Então, existe uma quantidade grande de pessoas fazendo isso no mercado, principalmente no mercado internacional. Aqui no Brasil, eu vejo que ainda existe uma certa deficiência. Então, tudo aquilo que eu falo, vocês entendam que é um eco do que esse grupo de pessoas que eu acompanho fala a respeito da economia. E, neste momento, é importante você perceber que essas pessoas estão dando muita atenção ao mercado da prata. Então, se o seu time está dizendo que você tem que prestar atenção nisso, é melhor você dar uma olhada, pelo menos, para entender o que está acontecendo e, acima de tudo, o que isso tem a ver com você. Afinal, um investimento, todo investimento que você faz, sempre é um investimento que depende da equipe que está junto com você. Ou seja, investir e desenvolver a sua própria carreira é um esporte de equipe, mas
também liderar pessoas, empresas, negócios e operações se trata de um esporte de equipe. E é o time que consegue olhar para as diversas direções e que te avisa de algo que é importante que você preste atenção, que você precisa para lidar com toda essa complexidade. Então, novamente, por que eles estão tão preocupados com a prata e o que isso tem a ver com você? Quer dizer, a gente não acorda de manhã e fica pensando, nossa, como é que está o preço da prata e o que isso vai nos influenciar. O que está por trás desse assunto? Pessoal, a prata ela foi um metal muito manipulado por grandes players financeiros nas últimas décadas. Então, se você procurar, inclusive, sobre processos contra instituições financeiras que manipularam prata ao longo do tempo, você vai encontrar inúmeros processos, mas é claro que ninguém faz isso sem ter uma conivência, por exemplo, das instituições que deveriam fiscalizar essas operações. Então, você vai ver que muitas dessas investigações ou não foram concluídas ou não deram em nada. Então, essa manipulação, de novo, lembrando que eu estou falando aqui como eco do que essas pessoas que entendem muito mais profundamente o mercado dizem. Então, apesar do que eu falar aqui, procure se interessar por essas pessoas que eu falei no episódio passado e acompanhá-las para que você entenda com mais profundidade, até com mais tempo e frequência, tudo isso que eu vou falar. Então, vamos lá. Então, como é que essa manipulação é feita? Essa manipulação é feita principalmente por contratos de compra e venda desse metal, que são, no fundo, instrumentos financeiros e que permite um participante do mercado comprar uma certa quantidade do metal a um preço certo, mas no futuro. Então, se você é um mero investidor, quando esse contrato vence, você pode simplesmente vender o contrato e comprar outro para você continuar movimentando o seu investimento. Entretanto, se você é um produtor de celular, por exemplo, ou de carro elétrico, você usa esses contratos porque eles vão fazer você economizar em armazenamento, em logística, tributos que você pagaria caso você importasse esses metais para o seu estoque e precisasse usá-la no futuro. Então, o contrato futuro de prata, por exemplo, é um instrumento que tem uma função no mercado, inclusive dos produtos reais. Mas, se você começa, ou se a instituição financeira começa a colocar muitos contratos no mercado, é como se você inundasse um mercado de prata, mesmo que ela não existe. Ou seja, a tendência do valor do metal seria cair pelo fato de que você tem um monte de mercado de contratos, no mercado, dizendo que você vai entregar essa prata futuro. Hoje, cada onça Troy, então onça Troy, lembrando, é 31,1035 gramas do metal. Esse é a unidade de medida que se usa para compra e venda de metais preciosos, principalmente ouro e prata. Então, cada onça Troy hoje está lastreando aproximadamente 250 onças Troy contratuais. Ou seja, e essa é uma estimativa conservadora, porque alguns falam que essa proporção é de 400 para 1. Ou seja, de cada 400 contratos de prata, cada contrato, na verdade, são 5 mil onças, mas isso não interessa, para cada onça Troy que está sendo dita ali no contrato, para cada 400 onça Troy que está lá no contrato, só existe uma realmente fisicamente. Então, em condições normais, o mercado ele vai colocar o valor da prata no futuro maior do que o valor atual, quer seja por uma questão de inflação ou porque o contrato tem custos financeiros e de logística, caso ele seja pedido a prata pelo comprador, e tudo isso faz com que, em condições normais, o preço da prata no futuro seja maior que o preço da prata no mercado atual. Essa situação é que nós chamamos no mercado, dizemos que o mercado está em contango. Então, essa é a expressão que se usa para dizer quando o mercado ele está normal, quer dizer, o preço da prata hoje é mais barato do que o preço da prata no futuro. Entretanto, em alguns momentos isso se inverte. E aí é quando a prata no mercado à vista, ela está mais cara do que o mercado futuro. Nessa situação é que a gente chama um mercado de backwardation, né? Então, ou seja, hoje você vai pagar pela prata um preço maior do que você pagaria no futuro. O que isso significa? Isso significa o seguinte, que os compradores de prata não estão confiando de que eles vão receber a prata no futuro. Então, eles querem comprar a prata agora e colocar no armazém. Para eles preferem ter todo esse custo, mesmo que eles forem usar só no futuro, porque eles estão achando o seguinte, olha, esse contrato aqui não está me garantindo o que eu preciso de prata no futuro. Eu não estou confiando que eu vou ter essa prata no futuro. Então, este é o momento que o mercado está vivendo. Essa é a condição do mercado atual de prata. Só que o que está acontecendo? Mesmo com essa operação sendo realizada,
o problema não é apenas o fato de que o preço da prata atual está mais caro do que no futuro, é que esse preço ele está se elevando de maneira muito acelerada. Para vocês terem uma ideia, só nesses primeiros 15 dias do ano, primeiros 15 dias apenas, a prata já subiu 30% em dólar do seu valor. Então, isso é uma aceleração muito grande no preço da prata. Então, devido a essa aceleração nesse preço, o que pode acontecer? Pode ser que o detentor de um contrato de compra de prata, ele não consiga, na hora que chega o seu vencimento, receber a prata, ele vai receber em dinheiro. Bom, se você recebe isso em dinheiro e você é um investidor financeiro, isso já é um certo prejuízo, porque o que ninguém fala muito aqui, e acho que eu mencionei isso no episódio anterior, é que a instituição financeira ela pode determinar qual é o valor da prata daquele contrato. Então, por exemplo, vamos supor, a prata fecha a $91 na sexta-feira e na segunda-feira ela abre a 100 e o banco ele fala assim, olha, vou decretar aqui força maior, eu não vou te entregar a prata, eu vou te entregar em dinheiro, mas por valor de 92, que era o valor que estava na sexta-feira. Isso já é um prejuízo para o investidor financeiro, mas se você for uma indústria, como, por exemplo, a Samsung ou a Tesla, e você não conseguir a prata, não adianta o cara te dar dinheiro, você não vai conseguir colocar as cédulas de dólar ali no seu produto e produzir o carro ou o celular. Você precisa do material, porque sem produção, sem o material, você não vai conseguir produzir, sem produzir você não vai vender, sem vender não tem renda, nada acontece, ou seja, o negócio ele acaba parando. Então, isso significa que as empresas vão buscar o metal aonde ele estiver. Então, além disso, né, então o que acontece? Você tem uma primeira situação, preço da prata subindo de maneira acelerada, as pessoas não confiando de que aqueles contratos futuros vão ser honrados, então eles querem a prata agora e vão deixar a prata armazenada. Agora, isso é o que a indústria está fazendo. Entretanto, os governos também estão fazendo isso. Por quê? A prata foi colocada na lista de materiais estratégicos pelos Estados Unidos. Ou seja, não são mais apenas as empresas, mas os países estão procurando garantir o suprimento de prata. Até porque não existe guerra sem prata, porque ela é usada em inúmeros armamentos, quer sejam drones ou mesmo mísseis. É por isso que a China limitou a exportação desse metal para os Estados Unidos, para outros países, na verdade. Então, e os Estados Unidos fortaleceu a sua posição na América Latina, querendo comprar, além disso, né, querendo comprar a Groenlândia da Dinamarca. Né? Então, o que está acontecendo? A China ela fez uma lei que começou a valer a partir de 1º de janeiro, onde a exportação de prata, agora tudo tem que ser autorizado pelo governo do país. E os Estados Unidos, em resposta, ele está procurando dominar toda a região da América Latina e mais a Groenlândia para garantir o suprimento desse metal. Então, é claro, como você pode ver, eu estou dando atenção na prata, mas não é só a prata o problema. Você tem terras raras, níquel, cobre, outros produtos que também são importantes para que os países possam continuar rodando a sua economia. Acontece que tudo isso que está acontecendo, se continuar dessa forma, vai chegar uma hora que a prata física, em algum momento, ela não será entregue. Ou seja, se nós continuarmos a ter essa elevação de preço que você não consegue controlar e você tem todo mundo correndo para pegar prata física, e agora a gente tem, então, 3 pessoas ou 3 grupos de pessoas correndo para buscar a prata física. Você tem a indústria, como eu falei, você tem os governos e você também tem os investidores, ou seja, aquelas pessoas que estão achando que a prata vai aumentar de preço, então vou comprar prata para poder vender lá na frente. Né? É como se você comprasse uma ação para vender lá no futuro. Com todos esses três grupos de pessoas correndo para comprar prata, em algum momento não vai ter prata para entregar. Então, é nesse momento que, em geral, a instituição financeira que tem que honrar os contratos que ela emitiu, na verdade, a instituição financeira, na maioria das vezes, ela é intermediária, né? Você tem uma contraparte lá do outro lado que está se comprometendo a entregar a prata, mas se você, até devido a essa proporção insana que tem de onças Troy no contrato para onça Troy real, não entregar a prata, ela vai declarar força maior e vai resolver que o contrato por meio de um pagamento em dólar. O que vai acontecer, então, é todo mundo vai aumentar ainda mais essa busca pela prata física e vai perguntar o que está acontecendo. E aí você pode estar falando para mim, bom, Silvio, tudo bem, eu achei interessante, quer dizer,
A prata não vai ter, a pessoa vai receber dólar e os industriais vão buscar prata em algum outro lugar, e talvez aumente o preço do celular, o preço dos eletrônicos, então, mas isso, se acontecer, resolve, não resolve? Bom, na verdade, o que vai acabar acontecendo é o seguinte: as indústrias vão começar a fazer a seguinte pergunta: que outros contratos futuros não serão honrados? Porque a prata vai ser provavelmente só o primeiro. Mas os contratos futuros de cobre, por exemplo, cobre, se você passar pela rua, você vê toda essa fiação que você passa por baixo dela, é cobre. Ou seja, a tecnologia hoje, ela depende de minerais como pó, cobre, níquel, ferro, alumínio. Então, se as empresas olharem e falar assim, olha, mas espera aí, é só a prata que está com problema de fornecimento, mas e o cobre, e o níquel, e o zinco, e o ferro, e todos esses outros materiais? Ou seja, o pessoal vai começar, as empresas vão começar a comprar tudo que encontrar, mas para entrega imediata, não mais para entrega futura. As indústrias, elas vão procurar garantir que elas não vão parar. Esse que é o ponto que vai começar a acontecer. Agora, se isso começar a acontecer com o mercado, com commodities metálicas, o que impede de que essa pergunta seja feita também para commodities agrícolas? Quer dizer, olha, peraí, será que as instituições financeiras vão honrar o mercado de soja, café, açúcar, trigo, etc.? Então, isso vai provocar uma tremenda de uma inflação, porque todo mundo vai começar a buscar essas commodities, esses produtos, para entrega imediata. Então, o que você tem que se preocupar é com isso, é com um cenário de uma inflação generalizada em moeda corrente e em todos os países ao mesmo tempo. Isso, na prática, nunca aconteceu na história, e principalmente com os países todos interconectados. Ou seja, já houve hiperinflação? Já houve hiperinflação em países como Alemanha, Hungria, Brasil, Zimbábue, Argentina. Então, só que essas hiperinflações ocorreram em situações específicas, em momentos específicos e somente em um ou outro país localizadamente. Nunca houve na história um período inflacionário em todos os países ao mesmo tempo e com todos os países interconectados devido à globalização. Então, essa é a nossa preocupação hoje, quer dizer, como que cada país vai reagir ao mesmo tempo num processo hiperinflacionário. Em geral, quando você vê tudo subindo de valor, principalmente esses itens essenciais, como eu disse, metais que são usados na indústria, ou então commodities agrícolas, significa que as moedas fiduciárias, que é a moeda que você usa, o real, o dólar, o euro, eles estão perdendo valor. Então, em algum momento, os ministros das finanças dos principais países vão se reunir e decidir o que fazer para estabilizar o mercado, quer dizer, como que eles vão fazer para segurar que as pessoas continuem usando as suas moedas como meio de troca. Por isso que você tem que estar bastante atento. Na conversa controversa, eu vou procurar mostrar como que isso foi feito no passado e por que isso é tão relevante para todos nós. Na verdade, eu vou relembrar você, porque eu já expliquei isso anteriormente, mas cada vez mais parece que isso vai ser feito de uma forma semelhante ao passado. Nesse momento é que você precisa, portanto, se antecipar, quer seja uma indústria, porque na indústria isso é um tanto evidente, quer dizer, se você não tiver a sua matéria-prima, você não vai conseguir produzir aquilo que você precisa, como eu já falei anteriormente, mas os outros mercados também têm que ficar atento para entender quem vai estar favorecido e procurar vender o seu produto ou serviço para quem está mais favorecido nesse momento. Ou seja, mesmo que você seja uma empresa de serviço, você precisa saber o seguinte: bom, quais mercados, diante dessa situação, vão estar favorecidos e qual é o ecossistema que tem ao redor desses mercados, para que você possa atender alguém que vai ter recursos para te pagar. Então, eu fiz uma newsletter nesse final de semana, no final de semana passado, que foi a do dia 10. Então, eu recomendo que você leia, porque ali eu falo quais são os mercados que estão favorecidos. Então, vou dizer para você que é o mercado de commodities, o mercado de manutenção, e o que eu quero dizer com esse ecossistema, ou seja, quais empresas vendem para esses mercados, para que você possa ter ideias de como a sua empresa deve buscar clientes em um momento que você está com essa crise se formando. Então, é claro que não preciso te dizer que esse é um momento de muita seriedade e que eu continuo muito confiante de que a gente está no melhor país do mundo para poder enfrentar essa situação. Mas por quê? Nós somos, na prática, o único país que já enfrentou uma hiperinflação e nós não nos fragmentamos ou caímos numa guerra civil ou contra outros países. Se você olhar o histórico da hiperinflação ao longo do tempo,
você vê que os países que enfrentaram hiperinflação terminaram em uma grande guerra, um conflito interno, uma guerra civil, alguma coisa nesse sentido, porque as pessoas ficam sem dinheiro para comprar alimento, e uma pessoa que não tem alimento, ela fica desesperada para fazer qualquer coisa para que ela possa alimentar a si mesma e a sua família. O segundo ponto, além de nós termos um país que nós temos a experiência da hiperinflação e nós conseguimos gerenciá-la de tal forma que o país não se fragmentasse e não entrasse em uma guerra, nós somos grandes produtores de comida. E a nossa raiz na Igreja Católica faz com que a gente tenha, na Igreja Católica verdadeira, é claro, que a gente tenha uma caridade muito grande, né? Então, isso cria as condições para que nós tenhamos o produto, né, que as pessoas mais vão precisar, que no caso são alimentos, e nós tenhamos a responsabilidade com os mais pobres para que eles não sucumbam diante de uma grande crise. Então, esses dois fatores é o que, na minha visão, faz com que o Brasil seja um país importante no sentido de ser um lugar seguro para você estar, ou tão seguro quanto possível. Eu sei que nós temos seríssimos problemas com o que está acontecendo na esfera governamental, mas isso também é algo que, ao longo do último século, sempre nós tivemos, e que, de uma maneira ou de outra, a gente vai ter que aguentar junto com todos os problemas que estão acontecendo. Então, é importante que você perceba o seguinte: quando uma economia está em um processo inflacionário, você tem a impressão de que nós temos uma grande atividade econômica, porque as pessoas estão comprando tudo muito avidamente para evitar um preço maior no futuro. Mas, principalmente os mais pobres, são os que mais sofrem com esse declínio no poder de compra, e as empresas acabam cortando o custo, né? Ou seja, acabam demitindo pessoas para poder fazer frente aos seus diversos custos, não só os financeiros, mas os custos dessas matérias-primas, como eu falei, e tudo que nos afeta num período inflacionário. Como eu falei, o Brasil soube gerenciar isso muito bem, eu espero que a gente consiga fazer isso novamente. A economia, portanto, ela vai para baixo, mas a impressão é o oposto, porque você vê toda aquela movimentação na economia, você acha que a coisa está andando bem. De certo modo, é um pouco semelhante com o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, porque todo mundo olha para o mercado financeiro, para o mercado de ações, principalmente, e fala: nossa, mas as ações estão no momento no mais alto da sua história. E, no entanto, saiu um número de que 68 mil trabalhadores da indústria perderam o emprego, ou seja, mesmo com todos esses investimentos que estão feitos na industrialização dos Estados Unidos, você vê milhares de trabalhadores perdendo emprego. Então, é por isso que esse é um momento de muita atenção nos custos e principalmente no custo da matéria-prima futura. E, assim, se você é um industrial, você já sabe disso, você tem que olhar isso com muito cuidado para que você possa ter condições de se manter trabalhando. Mas todo mundo tem que prestar muita atenção nesse momento nos custos do seu negócio. Então, você que é líder de pessoas, é o momento de você realmente esclarecer a todos que, para que a sua empresa continue trabalhando e faça frente aos custos que deverão se elevar nos próximos meses, um custo que normalmente se eleva, que é garantido, é o custo de energia, todo mundo precisa contribuir para que a empresa trabalhe no custo mais baixo, e isso dê fôlego financeiro até que essa situação se normalize. Eu acho que a gente vai passar, eu já tenho alertado isso há algum tempo, por alguns solavancos aí que devem durar esse ano, próximo ano, mas no final desse período eu ainda acho que o Brasil vai ser o país que vai ficar melhor diante dessa situação. Então, nós precisamos ficar atentos a tudo isso que está acontecendo, até para que a gente possa se ajudar mutuamente. E a minha intenção aqui, como eu te falei, é que você entendesse esses outros detalhes que são possibilidades de que possa acontecer no futuro. Ou seja, eu estou te dando essas informações para que você possa refletir e pegando realmente o que está acontecendo com você no seu mercado e vendo se isso está batendo ou se não, se você está sendo menos afetado ou até já está sendo afetado por tudo isso que está acontecendo, e você faça as modificações na sua liderança executiva para que sua empresa possa resistir a esse período, né? Eu acredito que no Brasil a gente já passou por tantas crises que realmente o brasileiro ele tem um jogo de cintura muito maior do que os povos de outros países, mas ainda assim isso não significa que seja uma coisa fácil de fazer ou que não seja bastante desconfortável. Então, use essas informações, reflita, elas são complementares, eu tenho certeza, ou melhor, suplementares, elas acrescentam aquilo que você já leu em outras mídias, mas eu estou dando por uma perspectiva do que pode vir a acontecer e como você tem que se preparar como líder executivo e empresarial para que seu negócio se saia bem e sobreviva, porque eu acho que quando toda essa tempestade que está se aproximando passar, o Brasil vai ser um dos países mais favorecidos em função de produzir commodities agrícolas e metálicas, e são coisas que vão estar
muito valorizados durante muitos anos no próximo período econômico. Pessoal, então, assim, prepare-se bem, aumente sua musculatura executiva, esse é o objetivo do nosso canal aqui, e eu conto com a sua audiência na próxima quinta-feira, 19h30, mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Agora eu vou gravar a Conversa Controversa, tem um link aqui para você se inscrever, você é muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e vamos em frente. E agora, já na Conversa Controversa, eu vou mostrar para você como que os países têm lidado com essa questão ao longo do tempo e o que eles têm feito para fazer com que a moeda volte a se estabilizar e volte a ser utilizada com confiança pelos diversos players do mercado.